A ver, está Roberto. Jordana Gómez, dice acá Daniel Víctor, Josiele, Lucas. Muy bien, ya estamos unos cuantitos, están ingresando todavía los compañeros. Professora, a senhora está gravando a aula aqui porque para mim não está aparecendo. Sí, acá dice está grabando. Sí, Tá bom. já estás, Bruna. Ah, tá, é que para mim não está aparecendo, mas se está gravando tá ótimo. Sí. ¿Ustedes asisten después nuestras clases, nuestras grabaciones? Sí, profe. Às vezes para mirar algum conteúdo que não entendemos, e a senhora sim ou sim vai ter que mirar todo. Professora, Me preocupo bastante, ¿verdad? En descargar vídeo, levantarla no YouTube. Demora, né, um pouquinho todo isso e subir ali na plataforma. Me preocupo muito com isso. Eu sempre trato de fazer todo em seguida para aquele aluno justamente que tampouco pudo participar da videoconferência por algum motivo, estar disponível ali os vídeos para ele, ou aquele aluno que quer repassar, assim como o Jean, verdade? Vai começar a estudar do livro, vai começar a estudar dos slides e volver a assistir a videoconferência, verdade? Sim. Ô, professora, você sabe me dizer se a partir do ano que vem a faculdade vai excluir todas essas aulas que ficaram gravadas? Ou eles vão deixar ali? Não tenho esta informação, Bruna. É bonitinho. Obrigada, professora. Sim, podia nascer, verdade, de todas estas clases, dos videotutoriais, assim como uma biblioteca virtual, verdade? Aí, ó, Gia, você que fez pra gente ano passado, faz esse ano de novo. É possível, né? Claro. Acho que foi ano passado ou retrasado, a gente tentou fazer pelo Drive, só que pelo Drive ocupa muita memória. Daí o Gia fez. Pelo que você fez, Gia? Acho que foi pelo Telegram? Sim, o Telegram é uma possibilidade. Tem que baixar e reduzir o formato e pode disponibilizar pelo Telegram, e também eu fiz pelo Google, o Google School. Porque pelo Drive ele ocupa muito espaço, e você tem que criar vários drives para poder colocar, porque senão é muito longo, mesmo comprimindo o vídeo. Sim. Vamos pedir para o equipo informático, né? Esse equipo informático que cuida da plataforma e tudo isso, deles fazerem uma biblioteca virtual com todos esses materiais, né? Que fazem os professores, que estão generando os docentes, né? Que nós ponemos muito esforço, muito empenho também para preparar todas essas videoaulas para vocês, né? Porque não era uma costumbre nossa, verdade? Hacer isso, não manejávamos muchos de estos recursos informáticos y es muy didáctico para ustedes también, ¿verdad? Entonces podemos solicitar ahí que ellos tomen todos estos materiales que estamos publicando desde el año pasado y este año y que esos materiales formen parte de la biblioteca virtual de la carrera de medicina. Podemos solicitar, sí. La próxima semana yo me voy a la universidad y ahí voy a estar proponiendo eso, ¿sí? Obrigada, professora. Dale. Muy bien. Hoy nuestra clase, entonces, siguiendo con el tema de proteínas, nuestra clase nos habla sobre hemoglobina y mioglobina, dos proteínas de importancia fisiológica, ¿no? Que tenemos que conocer a profundidad. Además, espera só um pouquinho porque parece que está abierto un ratito. Además, lo vamos a utilizar, todo el conocimiento de hemoglobina, vamos a utilizar para las anemias,
¿no? Para el diagnóstico de la anemia, para la interpretación de los parámetros de hemoglobina. Entonces, tenemos que estar ahí preparados y tener un conocimiento amplio de lo que es esta proteína de importancia fisiológica. ¿Ustedes están viendo mi slide? Sí. Sí. Ok. Sim, está na tela de abertura. ¿Cómo? Está na unidade 4 proteínas. Acá, hemoglobina y mioglobina, ¿verdad? É isso aí. Perfecto. Aquí. Bueno, empecemos entonces a definir definiciones. ¿Qué es la hemoglobina? ¿Qué es la mioglobina y cuál es la diferencia principal entre ellas? ¿No es cierto? Acá me dice que la hemoglobina es una hemoproteína. Ayer nosotros ya vimos la clasificación de las proteínas y vimos que había proteínas que estaban dentro de esta clasificación, hemoproteínas o cromoproteínas. Aquellas proteínas que poseían un grupo prostético que pertenece a esta familia de estructuras llamado hemo. Hay varios tipos de grupo hemos, ¿tá? Hay varios tipos de hemoproteínas. El citocromo es un tipo de hemoproteína. La flavoproteína es un tipo de hemoproteína. La mioglobina y la hemoglobina son ejemplos de estas hemoproteínas, ¿verdad? Cuyo grupo prostético está formado por un anillo tetrapirólico llamado protoporfirina. Hay varios tipos de protoporfirina. Entonces, dependiendo del tipo de protoporfirina que existe allí, va a dar el tipo de hemoproteína. ¿Está bien? Y dice acá que es de estructura cuaternaria. Ya vimos también esto ayer, que lo que era una proteína de estructura de organización cuaternaria. Era aquella proteína con el máximo nivel de organización, ¿no? Aquella proteína que tenía asociada a ella más de una cadena de globina. Entonces, aquí estamos viendo una cadena proteica completa, ¿verdad? Una globina. ¿Por qué una globina? Porque tiene esta forma globulosa, porque ella es hidrosoluble, porque ella es sensible o lábil al cambio de temperatura y pH, ¿tá? Entonces, todas esas características en conjunto forman a las globinas, a las proteínas globulosas, ¿no? Você tinha proteína fibrosa y proteína globulosa, ¿tá? Aquí estamos viendo un ejemplo de proteína globulosa, con un nivel de organización terciario. Cuando una globina de esta se une a otra, ¿no? Y forma dos o más globinas unidas, vos tenés una proteína de estructura cuaternaria, ¿tá? Entonces, ¿cómo está formada esta hemoproteína de estructura cuaternaria? Está formada por 4 globinas, aquí, 1, 2, 3, 4. Vamos a ver si hay otra imagen, acá está más grande. Una globina. Otra globina, esta de marrón, aquí esta de rosado, otra, la de verde, otra. Dependiendo de la secuencia y número de aminoácidos, hay diferentes tipos de globina. Nosotros tenemos globina alfa, que son justamente estas dos que están acá. Nosotros tenemos globinas beta, ¿tá? Que son esta aquí, mira, la beta 1, la beta 2. Nosotros tenemos globinas gamma, que están presentes en los anticuerpos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ustedes ya vieron anticuerpos? ¿Ustedes están dando inmunología?
Imunologia não é matéria do segundo ano? Sim, nós vemos o anticorpo. Isso. Qual que era a característica das globinas, das cadeias proteicas que formam os anticorpos? Elas eram cadenas gama, né? Delta, epsilon, zeta. Então, há várias globinas. Em que elas são diferentes? Elas são diferentes em quantidade de aminoácido. Mira, aqui as cadenas alfas, que são essa cadeia aqui, elas têm 141 aminoácidos. Estas cadenas beta que vocês estão vendo aqui, elas têm 146, aqui 141, aqui 142, 46 aminoácidos. Cada cadena de globina tem números e sequências diferentes de aminoácidos, ou seja, estruturas primárias diferentes. Tá? Estas globinas se vão associar, então, para formar uma proteína globulosa, né? Que recebe o nome de globina, né? É uma estrutura quaternária de globina, ó. 574 aminoácidos tiene nuestra proteína llamada hemoglobina. 574 aminoácidos. Aqui. E 4 grupos prostéticos, llamados grupo hemo. Cada globina tiene su grupo prostético. ¿Eh? El grupo prostético era algo diferente de aminoácido, era algo diferente de la proteína. Podía ser un lípido, un glúcido, un metal. En este caso, ¿qué es? Es una protoporfirina. ¿Ah? Que en conjunto con el núcleo de hierro que va a tener ahí, a ver el núcleo de hierro aquí, ó, protoporfirina 9. Aqui pode ter magnésio, né? Que é o caso dos vegetais. Aqui pode ter zinc. Aqui pode ter o ferro. Ferro, protoporfirina 9. É o grupo hemo das nossas hemoproteínas, tá? E qual é a característica? Esse ferro está aqui em estado ferroso. Ferroso. Isso aí só está no tecido, tecido animal, né? Então, estas hemoproteínas que nós estamos estudando acá, hemoglobina e mioglobina, é exclusiva do tecido animal. Estes 4 grupos prostéticos são chamados de grupo hemo. É uma proteína transportadora de gases. Esse grupo prostético, né, esse hierro do grupo prostético, pode ligar-se ao oxígeno, ao dióxido de carbono e ao monóxido de carbono, que se encontra no interior de los glóbulos rojos. ¿Recuerdan la característica de estos gases? Que podían difundir a través de la membrana. Olha aqui. Ellos no necesitan ni una proteína transportadora, ni un poro de membrana, ni un canal de membrana, ni una bomba para poder pasar. Ellos simplemente difunden a través de la membrana a favor de un gradiente de concentración. Yo siempre tengo que recordar eso. Donde la presión parcial de estos gases siempre va a influenciar en esa difusión. Una difusión pasiva. La mioglobina es una hemoproteína, la misma cosa, intracelular, pequeña. Si yo comparo con la hemoglobina, ella es 4 veces más pequeña, porque ella, en vez de estar formada por 4 cadenas, ella está formada por una.
del músculo de los vertebrados, estructuralmente y funcionalmente muy parecida a la hemoglobina. Se diferencia de esta al estar formada por una única cadena de globina que tiene 153 aminoácidos. Y solo tiene un grupo prostético, que es el hemo. El mismo grupo prostético hemo, la hemoglobina, está en la mioglobina. La hemoglobina tiene 4 cadenas y 4 grupos hemo. La mioglobina tiene una cadena y un grupo prostético. Un grupo prostético hemo. Su principal función es almacenar el oxígeno en las fibras musculares, para que cuando haya ese ejercicio de músculo, esa contractibilidad intensa de músculo, que haya un déficit de oxígeno temporal, momentáneo allí, ¿qué va a pasar? Esa hemoglobina, mioglobina, va a empezar a ceder su oxígeno, ¿verdad? A favor de un gradiente de concentración. Hay menor oxígeno allí en el citoplasma. Muy bien, empezamos a ceder ese oxígeno que estaba guardado y reservado. Entonces, la hemoglobina es una transportadora de gases, mientras que la mioglobina es una reserva de oxígeno dentro de las fibras musculares. La hemoglobina está en el interior de las hemácias, de los hematíes, y la mioglobina está en el interior de la fibra muscular. Dentro de... ¿Sí? Essa mioglobina, ela fica até da musculatura lisa? Dentro dessas fibras, dentro daquelas fibrinhas, né? As miofibrilhas, né? Del músculo. Aí, no caso, então, é só no músculo esquelético. No músculo esquelético. No músculo cardíaco também. E no músculo liso também fica? No músculo liso, não. Ah, tá. Obrigado. El glóbulo rojo, una hemácia, contiene 300 millones, así, 150 a 350 millones de hemoglobina, de moléculas. Isso aqui é uma molécula proteica, uma hemoglobina, uma molécula de hemoglobina. Dentro desta hemácia, tem entre 150 milhões a 350 milhões. Aqui está dando uma média, que fala 300 milhões de moléculas de hemoglobina dentro de uma hemácia. Uma hemácia. Cuando bajan esos niveles de concentración de la hemoglobina en el interior de nuestros hematíes, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar una serie de cosas y lo más importante es la hipoxia, es la falta del oxígeno a los tejidos periféricos. Y el oxígeno es vida, ¿verdad? Ayer hablamos que el oxígeno es vida. El oxígeno es necesario para el metabolismo, para la respiración celular, para los procesos catabólicos que se llevan en el interior de la mitocondria. El oxígeno es el aceptor final de todos los hidrogeniones sacados de la materia orgánica en esos procesos catabólicos. Si no hay oxígeno, no hay síntesis de ATP, no hay síntesis de agua,
no hay reacciones de óxido-reducción, todos los sistemas de óxido-reducción biológicos van a cesar, y es lógico que esa célula no va a tener metabolismo. No hay metabolismo, no hay vida. ¿Por qué podemos tener deficiencia de hemoglobina? ¿Por qué? ¿Dónde es lo que se está sintetizando esto? Esto se está sintetizando dentro de la hemácia, se está sintetizando, o sea que se está sintetizando en la médula ósea, ¿verdad? En esa médula ósea hematopoyética, ¿eh? Forma parte de la eritropoyesis. ¿Por qué esa célula madre, esa célula precursora, no va a poder sintetizar esta proteína? ¿Qué puede suceder? Una serie de situaciones. Puede haber defecto en la síntesis de las globinas. Hay una serie de patologías, de errores congénitos, errores hereditarios en la síntesis de hemoglobina, hemoglobinopatías. Las talasemías son un ejemplo, la anemia falciforme es otro ejemplo. O esta médula ósea, que tiene que fabricar todo esto, no está recibiendo los factores hematopoyéticos, que son varios. ¿Recuerdan? La eritropoyetina, el hierro, ¿verdad? Que va a ir unido acá. Cada grupo hemo tiene un átomo de hierro acá, entonces él necesita el hierro. 70% de todo el hierro que nosotros tenemos en el cuerpo, su destino está acá en la médula ósea, para satisfacer la síntesis de hemoglobina. Puede faltar B6. Puede faltar B12, puede faltar B9, folato. Son vitaminas del complejo B, indispensable para la eritropoyesis. Ahí el paciente tiene carencia de esas vitaminas, no está comiendo esas vitaminas, no está absorbiendo esas vitaminas. Utiliza fármacos, ¿no?, que perjudican la absorción de esa vitamina. Pacientes que tienen cirugías gástricas, las bariátricas, por ejemplo, ¿verdad? Son los pacientes candidatos a deficiencia de estas vitaminas. Paciente que pierde hierro, ahí la médula ósea no tiene cómo fabricar esto, ella necesita esos factores. Ella necesita de la hormona tiroidiana, la T3. Los pacientes con hipotiroidismo mal controlados también pueden padecer de anemia, ¿verdad? Falta de producción de esta hemoglobina. Entonces son varios los factores por el cual esa hemoglobina no se sintetiza satisfactoriamente. ¿Y qué va a pasar? Va a haber hipoxia. Y todas las manifestaciones clínicas que eso puede acarrear, ¿verdad? Manifestaciones clínicas en la piel, en el problemas en el corazón, en las faneras, en el sistema nervioso central. Es lo que nosotros llamamos de síndrome anémico. Entonces puede haber defecto en la síntesis de estas globinas. Nosotros tenemos 3 tipos de hemoglobina.
Nosotros tenemos la hemoglobina fetal, que está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. En el periodo embrionario, a partir del 6º mes de gestación, prácticamente toda la hemoglobina del feto es esta hemoglobina fetal. En las primeras semanas de gestación, donde se inicia a la formación de las células sanguíneas y por ende de la hemoglobina y todo el contenido de las hemácias, estas son las principales hemoglobinas, estas son las hemoglobinas embrionarias. La hemoglobina Gower 1, Gower 2 y la hemoglobina de Portland. Miren aquí las cadenas. Cadena Z, epsilon, 2 de cada, siempre tiene 4. Alfa y epsilon, Z y gamma. Estas hemoglobinas, estas cadenas de globinas van a ir siendo sustituidas por la hemoglobina fetal, alfa y gamma. Cuando está muy cerca del nacimiento, tenemos un poquito de la hemoglobina A1, muy poquito tiene el bebé recién nacido, y un poco de hemoglobina A2, pero prácticamente más del 90% es hemoglobina fetal. Cuando el niño nace, estas hemoglobinas va disminuyendo la hemoglobina fetal y va aumentando la hemoglobina A1, que es la hemoglobina del adulto. 95% de nuestra hemoglobina es de este tipo, ¿verdad? De la hemoglobina A1. Y un 2 a 3% es de la hemoglobina A2. Cuando el bebé recién nacido tiene 6 meses de nacido, prácticamente tiene esas concentraciones de la hemoglobina del adulto. Si nosotros hacemos una electroforesis de hemoglobina, ¿vamos a encontrar esta hemoglobina fetal en nosotros los adultos? Sí, vamos a encontrar 0,5%, 0,8%, hasta 1% de hemoglobina fetal es normal que el adulto tenga siendo expresado todavía. En las patologías de hemoglobinopatías como las talasemias, vamos a encontrar un aumento de la hemoglobina fetal y un aumento en ese porcentaje que yo les cité a ustedes de la hemoglobina A2, para poder compensar el déficit de esta hemoglobina y la hipoxia. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber de estos tipos de hemoglobina? Que nosotros tenemos 3 tipos de hemoglobina circulante en nuestras hemácias. Hemoglobina fetal, A1 y A2. Que la hemoglobina A1 es la principal hemoglobina del adulto. Entre 95% o más de toda la hemoglobina que está ahí circulando es de la A1. Así que cuando nosotros hablamos de hemoglobina, nosotros siempre vamos a hablar de la hemoglobina A1, aquella que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta y que está formada por 574 aminoácidos. Esta. Entonces, estos anillos, ¿verdad?, cerrados acá que estamos viendo, son sacados de aminoácidos. Esto se utiliza aminoácidos para sintetizar lo que es esta protoporfirina. En ese anillo ciclado de estos aminoácidos, de estos anillos
imidazólicos, dejan el nitrógeno acá, ¿verdad? Y el nitrógeno. Y este hierro puede hacer 5 interacciones, 5 enlaces. El hierro en estado ferroso. son 6. 4 lo hace con este anillo tetrapirrólico. Tetrapirrólico viene de estos 4 anillos ciclados acá. 1 lo va a hacer con el oxígeno y otro enlace va a ser con la globina. ¿Cómo esta estructura queda acá en este lugarcito prescripto dentro de la globina? Pensar que esto es un nicho. Y dentro de este nicho, en un lugar prescrito, tiene que estar este anillo tetrapirrólico. Ese átomo de oxígeno forma un enlace con la histidina, con un aminoácido de la globina. La histidina aquí. Aí o resto da histidina y segue la cadena de la globina. El otro enlace del hierro ferroso es para combinarse con el oxígeno, con el dióxido de carbono, con el monóxido. El oxígeno en estado molecular. 2 átomos de oxígeno. Dependiendo de lo que esté ligando esta hemoglobina, ella va a tener diferentes nombres. Ya vuelvo acá. Si esa hemoglobina está ligada con el dióxido de carbono y no con el oxígeno, se escribe así: HB de hemoglobina más CO2, vos tenés la carbaminohemoglobina. Si la hemoglobina está ligada con el oxígeno molecular, ¿verdad? Si acá fuese solo el oxígeno, vos tenés la oxihemoglobina. Entonces voy a tener 2 nombres de hemoglobina dependiendo de su estado de ligación, ¿verdad? ¿Con qué está ligado? Está ligado con oxígeno, oxihemoglobina. Está ligado con el dióxido de carbono, carbaminohemoglobina. Está ligado con el monóxido de carbono, carboxihemoglobina. No puede ligarse a nada porque ese hierro está en estado de oxidación +3, metahemoglobina. Y aquí hay una patología genética. Nosotros tenemos enzimas, metahemoglobina redutasa, enzimas que deben mantener el hierro en estado ferroso para que él se pueda unir a los gases. Si ese hierro está ahí en estado férrico, él no va a tener una valencia libre para poder unir con el oxígeno o con el dióxido o con el monóxido. No se va a poder unir a nada. Y esa es la metahemoglobina. Que si los valores superan a esto, mira, este es el valor normal. Nosotros tenemos metahemoglobina, hemoglobina que no se puede ligar con nada porque su hierro está en estado de oxidación +3. Sí, tenemos. Entre 2 a 3% de toda nuestra hemoglobina puede permanecer en ese estado, porque la enzima que tiene que mantener, ¿verdad?, no está pudiendo actuar en todos los millones de hemoglobina que están ahí. Pero cuando ese valor es superior, es patológico. Y cuando superan a los 10% o a 15%, la cianosis en nuestro paciente es visible.
Entonces, ¿cuál va a ser el problema acá de la metahemoglobina? Ella no va a poder captar oxígeno, ella no va a poder transportar oxígeno, ella no va a poder ceder oxígeno, ella no va a poder cumplir su función. Hipoxia. Hipoxia, cianosis, acidosis metabólica. Porque todo ese dióxido que se está formando ahí, ¿dónde se va a ir? Porque todas las rutas metabólicas oxidativas va a estar bloqueada. ¿Y qué va a pasar? Anaerobiosis, ¿verdad? Se va a recurrir a la ruta anaerobia, y en la ruta anaerobia se produce ácido láctico, acidosis. Entonces existe una enzima llamada NADH citocromo B5 redutasa. Mira, eso nosotros tenemos que transcribir. Esto está dentro de la hemascia para mantener el hierro de nuestras hemoglobinas en estado ferrosa, porque solo en estado ferrosa ella va a poder hacer estos 6 enlaces, combinarse con el anillo tetrapirrólico, unirse a la cadena de globina y unirse al gas que ella tiene que transportar. El monóxido de carbono presenta una afinidad elevadísima a ese hierro. 210 a 220 veces mayor que el propio oxígeno. Entonces, lógico que concentraciones mínimas de monóxido de carbono en nuestro torrente sanguíneo va a desplazar fácilmente al oxígeno de la hemoglobina. ¿Y qué va a ocurrir? Hipoxia. Una hipoxia tan grave que puede llevar a la muerte en pocos minutos. ¿Y qué pasa? Esa hipoxia nos va a cursar con esto: cianosis. Esa hipoxia por envenenamiento de monóxido de carbono, el paciente va a tener una coloración normal, inclusive el cachete y los labios van a estar de color rojo, rojo cereza. Porque la unión del monóxido de carbono con el grupo hemo causa que esa proteína, esa cromoproteína, tenga un color rojo intenso, color rojo vivo. Tu paciente está muriendo asfixiado, o sea que la persona está muriendo asfixiada y no sabe, está con los labios rojos y el cachete colorado. No vamos a observar la cianosis característica en el labio del paciente y la, ¿cómo se dice esto? En la piel, acá en el rostro del paciente, esa palidez, ¿verdad? La cara del paciente blanco ahí y los labios azules. La concentración de hemoglobina para los hombres deben estar dentro de estos parámetros. Varía un poquito de población a población, de región a regiones, ¿verdad? Dentro de la región del Brasil mismo hay 3 valores de referencia para hemoglobina para hombres y mujeres. Allá hacia el nordeste del país los valores son un poco inferiores de hemoglobina, depende mucho de la nutrición, ¿verdad? También de la población. Aquí nosotros frecuentemente aceptamos para hombre 14 a 18, pero según la OMS es de 13 a 18.
Valores inferiores a 13 para los hombres, definición de anemia. Y para las mujeres, de 12 a 16 gramos de hemoglobina por cada decilitro de sangre. Miren, gente, la cantidad de esta proteína que existe circulando en el plasma. 13 a 18 gramos de proteínas por cada decilitro de sangre, por cada 100 ml. Es muchísimo. Recuerden que dentro de cada hemácia existe alrededor de 300 millones de esas proteínas. Mira, una media de 150 gramos de hemoglobina por cada litro de sangre. Si por cada gramo de hemoglobina ella consigue ligar y transportar 1,34 ml de oxígeno, nosotros estamos transportando alrededor de 200 ml de oxígeno puro por cada litro de sangre. Extraordinario eso, ¿verdad? Como yo le dije a ustedes, esto es vida. Esto es todo. La hipoxia celular es la base de muchas patologías. Uma pausinha aqui, quero poner, onde está mi... Aqui, quero abrir mi cámara. Es que no sé cómo ustedes me ven cuando yo pongo ahí. Cuando yo pongo mi slide, ¿ustedes me ven o solo escuchan mi voz? Los dos, profe. Ah, los dos, qué bueno. Porque yo cuando pongo mi slide, yo solo veo mi slide, yo ya no consigo ver nada. Por eso yo no consigo ver si ustedes me preguntan algo. Yo no consigo ver nada. Usted queda chiquitito y un cuadrito. Sí. Y yo quiero también esa opción, ¿verdad? De tener una ventanita chiquitita acá, que yo puedo ir mirando, o de repente ver si alguien escribió algo, pero no me sale, no sé. En Zoom sale, pero acá no me sale. Bueno, entonces, yo estaba comentando que la hipoxia tisular es la base del síndrome anémico y es la base de muchas patologías inflamatorias crónicas, que es lo que nosotros más tenemos hoy en día, ¿no? Pacientes con doenças inflamatórias, pacientes con doenças crónicas, es lo que recibimos todos los días. La falta de oxigenación de sus tejidos. Entonces, varios tejidos nuestros, ¿verdad? Se pueden regenerar, ¿verdad? Ellos realizan mitosis. ¿La mitosis para qué era? Era para reparar tejido, ¿no? Regenerar tejido, reparar heridas. Para todo eso era la mitosis, ¿no es cierto? Pero para eso se necesita metabolismo. Se necesita sintetizar, se necesita catabolizar, se necesita procesar coenzimas, enzimas, ATP. Si no, no hay forma de regenerar, de reparar nada acá. ¿Por qué essas doenças inflamatórias, essas doenças crônicas vai levar a la hipoxia? ¿Por qué estos nuestros pacientes van a tener anemia? Anemia de la inflamación. Yo quiero que ustedes busquen un artículo científico y lean una nueva nomenclatura,
una nueva clasificación de las anemias. Anemia de la inflamación. Yo cuando estudié en la universidad no existía nada de eso. Yo nunca estudié eso en la universidad, ¿sí? Eso es nuevo. Hace poquitos años se descubrió una nueva hormona que segrega nuestro hígado. Só um pouquinho que eu vou tomar mi suplemento acá, porque senão depois me passa toda a hora e não tomo mais. Una nueva hormona producida por el hígado. Un péptido. Ella es segregada como una proteína, después es cortada, né? E é um péptido de 25 aminoácidos, chamada epsidina. Gente, vocês só vão encontrar isso aqui nos congressos, tá? Olha só o show de aula que a gente está dando. Esta hormona polipeptídica de 25 aminoácidos se descubrió que ella participa exclusivamente en el metabolismo del hierro. Tenemos tejidos, órganos, células que son reservorios del hierro y que liberan el hierro para la circulación. Y como yo ya dije, 70% de ese hierro tiene que ir a la médula ósea. Son las células que más necesitan hierro. El enterocito, que es la célula que está absorbiendo este hierro ferroso, es un reservorio de hierro. Tá? Ele tem ferritina. Tá tudo guardadinho ali, ferritina. A maior necessidade, a maior demanda, el enterocito vai liberando. El hígado es un órgano reservorio de hierro. El vaso es un hígado reservorio de hierro. A mayor demanda, ellos van liberando. Recuerdan que en el vaso están los macrófagos del sistema, né, endotelial fagocitario, retículo endotelial fagocitario, que come as hemácias crenadas, envelhecidas, danhadas. Aí o que ele faz com todo esse ferro da hemoglobina? Ele guarda. Ele guarda. E à medida que nós temos demanda desse ferro, vai sendo liberado. Como é que esse ferro sai desses tecidos, desses órgãos? Sai através de uma proteína chamada ferroportina. Só a ferroportina deixa sair o ferro. O ferro não pode atravessar a membrana plasmática. El hierro no puede estar en forma libre porque el hierro es tóxico. El hierro es generador de radicales libres y va a dañar los fosfolípidos de membrana. Va a dañar la membrana de las mitocondrias y va a empezar a estimular la apoptosis celular, muerte celular, envejecimiento. Entonces, esta epsidina segregada en el hígado de los pacientes con procesos inflamatorios, porque hay liberación de interleucinas, principalmente interleucinas 6 y 10, van a estimular el fígado a producir y liberar esa epsidina. ¿Qué faz a epsidina? Se liga a la ferroportina do enterocito, que tinha que liberar o ferro para a circulação, dos hepatocitos, que tinha que liberar o ferro, das células del vaso, dos macrófagos, que estão ali no vaso, eles têm ferroportina, não vai conseguir sair esse ferro, e se não tem ferro na circulação, não há hierro na médula óssea, e que vai passar? Não há síntese satisfatória de hemoglobina, anemia, hipóxia. Essa é a base
de muchas patologías, manifestaciones clínicas, complicaciones clínicas que nosotros vemos hoy en día en nuestros pacientes. Anemia de la inflamación. Pedir la ferritina a ese paciente. ¿Cómo va a venir su ferritina? Alta. Que no condiz com a deficiência de ferro. Esse paciente tem deficiência de ferro. Mas esse ferro está aprisionado dentro das células. Está em forma de ferritina. E quando estas células começam a degradar-se, a morir, vai liberar essa ferritina no plasma. Aí você mede a ferritina está lá em cima. Mas esse ferro não consegue chegar na medula, no músculo, no osso, porque ela está em forma de ferritina. Não é assim que ela chega na célula, ela chega em forma de transferrina. E para transferrina pegar esse ferro tem que estar livre, em forma de férrico. Né? Tem um montão de enzimas ali que vai converter esse ferro ferroso em férrico para a ferritina pegar. As células expressam receptores de transferrina para poder pegar esse ferro e internalizar e usar. Tudo isso vai estar bloqueado, todo. Professor, celular. A saturação da transferrina, então, será baixa e a transferrina. Baixa, não tem ferro para ela pegar. E a ferritina alta e transferritina baixa. Transferritina, como que o fígado vai responder por essa hipóxia? Como que o fígado vai responder por essa falta de hemoglobina? Ele vai começar a produzir transferrina, né? Vai fazer um feedback. Não tem hipóxia, ele está sendo estimulado. Libera transferrina para poder pegar o ferro e levar lá na médula óssea. Não tem ferro. Suplementa o ferro no paciente. Não sai o ferro. O ferro está sendo aprisionado. Aí corre o risco de dar uma hemocromatose nesse paciente, de dar uma hemosiderina. Vai piorar ainda mais o processo inflamatório crônico desse paciente. Aí, como é que vai estar a capacidade total de ligação dessa transferrina? Vai estar lá em cima, né? Ela não está ligada. Qual que é a capacidade dela ligar ferro? Está tudo 100%, né? Ela não tem ferro ligada. Quanto mais ligada está a transferrina com ferro, essa capacidade dela diminui, porque ela tá ligada com ferro. Agora, se não tem ferro para ligar, vai estar lá pelas nuvens. Né? Assim como a produção dessa transferrina, la ferritina, la saturação da transferrina que vai estar lá embaixo. Não tem ferro ligado na transferrina. Isso significa saturação da transferrina, que mínimo deve ser entre 30% a 50%. Então, e aí vai, ¿verdad? A leitura e as interpretações desse hemograma, dessa cinética de ferro, e por que hoje em dia se pide a hepcidina, que muitos médicos não conhecem todavía, e que há que pedir a los pacientes com enfermedades crônicas, que cursan ou não com anemia, com mais razão se cursan com anemia. E hay que pedir interleucina 6 e interleucina 10. ¿Tá? Todo isso podemos medir en el plasma sanguíneo de nuestros pacientes. Professor, então se a saturação da transferrina está alta, quer dizer que ela está com baixo potencial de ligar ao ferro? Como que é? Repete para mim. Se a saturação da transferrina estiver alta,
A saturação Quer dizer da que transferrina, o potencial de ligação dela com o ferro é baixo? Ela não está tendo ligação com o ferro? tá, você tem 2 exames que é diferente. Saturação da transferrina significa quanto por cento da tua transferrina está ligada ao ferro. Que eu falei que é de 30 a 50. Menor de 30% da toda a tua transferrina ligada com ferro é um indicador de deficiência de ferro. Não tem ferro para estar ligando na transferrina. Tá? Se é maior a 50%, tem muito ferro e mais da metade dessa transferrina está ligada com ferro. Não pode estar mais da metade, porque essa transferrina tem que pegar o ferro, tem que levar, deixar o ferro lá na célula e voltar para pegar mais ferro. Então, tem um ciclo, né, da transferrina. Então, deficiência de ferro, saturação baixa. Excesso de ferro no corpo, saturação alta. Tá? Essa é a saturação da transferrina. Aí você tem outro exame, que chama capacidade total de ligar o ferro. Capacidade total de ligar, da transferrina ligar o ferro. É o TBC, essas siglas em inglês. Se não tem ferro para ligar, é uma deficiência de ferro. Se não tem ferro para pegar, como que vai estar a capacidade dela pegar ferro? Vai estar alta. Ela está querendo ferro, cadê o ferro, cadê o ferro? Capacidade total. Ela não tem ferro ligado com ela, então ela está a 100, entendeu? Muito ferro, ela está ligada com o ferro. Então ela não tem mais uma boa capacidade de ligar o ferro, porque ela já está ligada com o ferro. Excesso de ferro no corpo, esse valor vai estar diminuído. Deficiência de ferro no corpo, essa capacidade vai estar aumentada. Então, nesse caso, não necessariamente é sobre a dieta da pessoa em relação ao ferro ou fazendo um tratamento medicamentoso, né? Não vai solucionar. E aí que eu falei, né? A gente pode dar uma sobrecarga no paciente. Aí que vai passar com essa ferritina? Lembra que o ferro não pode estar livre dentro da célula? Então, a gente tem umas proteínas, que é a ferritina, e ela vai começar a pegar. Ela vai começar a pegar todo esse ferro e vai guardar. É um mecanismo de defesa. Aí daí já tem muita ferritina. Vamos supor, esse enterocito tinha que ter 2 moléculas de ferritina, porque cada ferritina guarda 4.500 átomos de ferro no seu interior. Olha, gente, 4.500 átomos de ferro dentro de uma ferritina. A transferrina liga quanto? 2 átomos de ferro. O que vai acontecer se esta ferritina pegar e liberar todo esse ferro? É uma bomba isso aí, né? Morte celular, radical livre para todo lado. Entendeu? Então, um mecanismo de defesa, né? Ela pegar e guardar ali dentro, né? O enterocito, o hepatocito, as células do baço. Aí, em vez dela ter duas moléculas de ferritina, agora ela tem 8. Porque está entrando ferro, porque você está dando ferro para o teu paciente, ou porque você está metendo ferro no paciente e o paciente está absorvendo, absorve igual, tá? Aí ele vai ficar lá, aprisionado, né? Aí o que vai acontecer? Essa ferritina vai precipitar. Essa ferritina vai precipitar ali e vai formar as hemossiderinas. Hemossiderinas precipitadas, acumuladas nesse tecido, nesse órgano,
vai começar a danhar todo o que há ali, vai causar uma disfunção orgânica, e essa é a hemocromatose, né? Uma série de alterações, manifestações clínicas. Aí você mede o ferro do paciente, mede a ferritina do paciente, em vez dele ter 400, 350 nanogramas decilitro de ferritina, ele tem 1.000, tem 800, 2.000, 3.600. Eu peguei um paciente uma vez de ferritina, sendo que o valor de referência deve ser inferior a 500. Entre 150 a 400 está ótimo de ferritina. Simboliza uma boa reserva de hierro. Tratamento seria sangria? Sangria e baixar todos os processos inflamatórios do paciente, né? Normalizar todos esses processos inflamatórios de liberação de interleucinas, citoquinas, que está estimulando o fígado a produzir a hepcidina, porque sem hepcidina, essas células vão poder liberar o ferro para que o corpo possa usar. O ferro é cofator de inúmeras hemoproteínas, o ferro é cofator do citocromo, o ferro é cofator de enzimas, o ferro é o grupo prostético destas hemoproteínas, né? A estimulação da hepcidina é feita através de medicamento? Não, tem que baixar a hepcidina. O fígado ele está sendo estimulado e está liberando essa hepcidina, né? Qual que é o principal fator estimulante dessa hepcidina? Hipóxia e problemas inflamatórios, essas interleucinas, citoquinas. Então, pacientes que sofrem de inflamações crônicas, um exemplo aqui, uma pessoa que tem uma artrite reumatoide, né, que sempre acomete durante o ano inteiro, né, e geralmente é crônica, principalmente na época do frio, que se torna um pouco mais agravante. Aí essa hepcidina vai estar ali sempre atuando pelo fígado? Vai estar elevadíssima. E isso aí pode gerar um segundo problema para esse paciente, então. Sim. Pode gerar ausência do ferro para os tecidos que necessitam. Vai aparecer uma anemia, você vai encontrar lá anemia no paciente e vai meter ferro no paciente. Daí, o que pode ocasionar? Uma hemocromatose adquirida. Porque tem a hemocromatose genética, que é um defeito genético, né, na utilização do ferro e acumulação desse ferro dentro da célula. E tem a adquirida, que é por sobrecarga de hierro. E lembre que esse ferro em excesso é tóxico. E há diferenças de tratamento com ferro, por exemplo, sendo medicamentoso? Por exemplo, tem o sulfato ferroso, tem o ferro polimaltoso e também tem o ferro da forma via injetável, intramuscular ou intravenoso. Dependendo da situação, por exemplo, o intravenoso ou o intramuscular, que ele é um nível bem mais concentrado, eu posso chegar imediatamente a causar um dano terrível nele? Mais rápido, né? Um dano mais rápido, né? Porque ali na absorção também, né? Quando já tá esses enterocitos, eles estão muito saturados já de ferro, eles já não vão absorver. Lembra que essa era também a absorção de hierro também é uma difusão passiva. Aí, quando já está muito acumulado ali dentro, o que vai começar? Esses enterocitos vão começar a morrer, né? E ele vai começar a descamar, e a gente aí vai perder ferro pela descamação dos enterocitos, descamação intestinal. É a única forma que a gente perde ferro, que os homens perdem ferro. A mulher perde ferro assim, ademais da menstruação, né? Aí, então, vai ser um pouco limitado essa absorção desse ferro, né? Sulfato ferroso de via oral, né?
Então, ele vai demorar um pouquinho para chegar nesse ponto de intoxicação, não vai ser imediato, mas se você fazer uma intravenosa no paciente, fazer uma, como que é, um intramuscular, né? O que que a epsidina faz? A epsidina se liga nessa proteína chamada ferroportina, que deixa sair o ferro, e daí ela se liga ali, e daí a proteína se internaliza, ela entra para dentro da célula, e ali ela é destruída. Ela é destruída, aí leva um tempo, né, de fabricar nova proteína, expressar de novo a ferroportina, para deixar passar o ferro. Aí lá vem de novo a epsidina, vem e encontra de novo a ferroportina ali, se liga nela, internaliza e estimula a destruição da ferroportina. Então, são processos metabólicos, né, que a gente chama cinética do ferro. E que a gente tem que conhecer muito bem para poder interpretar todos os resultados, todos os laudos dos nossos pacientes. Interessante, chicos? Muy interessante. Professora, uma pergunta. Eu pensei que a sangria era algo do passado, não se usava mais, ainda se usa como terapia? Se usa, barato e efetivo. E quanto que se retira de sangue? Depende de cada caso. Tem paciente que tira 100 ml por semana, tem paciente que tira 250 ml no mês, tem paciente que tira 400 ml 3 vezes ao ano. Depende, né, da concentração da ferritina, de como está o paciente, né, da patologia de base, se ele tem outra ou não. Aí depende para o médico poder montar o protocolo para ele, tá? Sim. E tem, já que estamos falando de sangria, tem um processo que algumas pessoas recomendam de retirar a sangue e injetar no músculo como terapia. Sim. A senhora conhece isso? Sim, a autohemoterapia, também chamada autovacuna, né? O que faz isso? Aumenta a produção de macrófagos, aumenta as células da defesa, né? Os macrófagos que tem que comer as células atípicas, os macrófagos que tem que fazer esse reciclado da hemoglobina normal e entregar esse ferro de novo para as células. Então, ativa todo o metabolismo celular do paciente e sistema imunitário do paciente também. O que eu faço? Eu faço isso aí. O que eu faço lá na clínica? Eu tiro o sangue do paciente, vai depender, 3 ml, 5 ml, 10 ml, depende do processo do tratamento. Ozonizo esse sangue, coloco ozônio na sangre, entre 2 a 3 ml de ozônio. A gente ozoniza muito bem e coloca no músculo. Então, ademais de você estar estimulando toda essa parte do metabolismo, você está dando oxigênio puro ali, porque essa mescla de ozônio, o que é? 95% de oxígeno e 5% de ozônio. O ozônio é um oxidante, ele vai fazer um boom ali, tipo, ó, eu tô aqui e o que você vai fazer, né? Aí começa a luta, começa a guerra, começa a mexer tudo que tá ali, né? Aí você já dá o oxígeno, que é vida, para essas células lutarem, né? Essas células se defenderem e começar o metabolismo celular. Então é recomendável esse tratamento, então. Eu recomendo porque é mi linea de tratamento, né? La linea della medicina integrativa, né? Isso faz parte dos protocolos da medicina integrativa, de todo o que é a ozonoterapia, né? Então, é lógico que eu vou recomendar porque eu trabalho nisso, né? Aí outras pessoas, outros médicos, outra linha de profissionais, que a gente tem várias linhas, né? Aí outros que estão em contra, inclusive, né? Sim.
E assim é. Assim como tem médico que é em contra da... Como que é? Em contra do uso, né, da fosfoetanolamina, onde eu mandei ali no grupo, não sei se os delegados compartilharam, né, que a gente tem a fosfoetanolamina aqui produzida no Paraguai. É um laboratório alemão trazido por uma empresa brasileira, porque lá no Brasil não pode produzir a fosfoetanolamina, né, que a gente usa como modulador também do sistema imunitário, né, para defesa do corpo, né, imunidade, qualidade de vida, regenerador celular. Imagina você associar a fósforo com a ozonioterapia. E essa fósforo que está sendo produzida aqui, ademais, tem zinco, tem cálcio, tem selênio. No Brasil isso aí deu uma polêmica. Sí, es lógico, porque es la quimioterapia más barata que existe, sin efecto colateral para tu paciente. O médico brasileiro, um dos médicos brasileiros com quem eu trabalho aqui, agora eu não trabalho mais com ele, porque agora ele está no México. Está fazendo muita investigação lá no México e nos Estados Unidos. E ele tinha mais de 2.000 pacientes com câncer. Acho que era 2.200 e pouquinho. Que ele, né, montou o protocolo de ativação de macrófagos, ozonioterapia, autohemoterapia, maior e menor, né, grande autohemoterapia e a fosfetanolamina. Gente, desses 2.000 e poucos pacientes, só dois não conseguiu reverter o quadro, né, de câncer. Lógico, eram pacientes que estavam também num quadro muito avançado e vieram a óbito. Mas isso aí é uma estadística fora do normal. Né? 2 em 2.000? Mais de 2.000, né? E ele foi publicar os trabalhos dele lá no México. Porque como ele era brasileiro também aqui, ele estava sendo muito caçado, né, para os outros médicos paraguaios aqui. E lá no Brasil ele já estava com problema também, né? Porque é assim, que nem eu falei para vocês, quando você quer ser diferente, quando você quer ser revolucionário, não é diferente, não é revolucionário, né? Ninguém gosta de você, né? Quando você quer sair do quadrado ali, né? Você é um charlatão, você é isso, não, que base científica que tem para isso, para aquilo, entendeu? Então você é perseguido mesmo. E ele é perseguido, ele tem que ir em outros países para mostrar o trabalho dele. E ele é muito renombrado, ele tem muita publicação científica em revistas científicas, ele tem muito, assim, ele é galardonado, né, com muitos certificados, né, de laboratórios, de comissão científica do Japão, da Inglaterra, do México, dos Estados Unidos. Mas ninguém é profeta na sua terra, né? É isso aí. É igual aquela proteína induzida por choque que a senhora tinha mostrado. Aham. No Brasil, como é que fala? A Associação Neurocientífica do Brasil disse que não tinha comprovação científica e que ia estar investigando caso soubesse de alguma coisa. Eles nunca dão valor para esses médicos. Não. Então, gente, é o que eu digo, ó, o teu paciente, ele tá morrendo. Tá? Ele tem um diagnóstico do câncer da próstata e ele veio com o diagnóstico que deu assim, ó, não tem mais o que fazer, já fizemos tudo por você. Você tem 8 meses de vida, né? Paciente com esclerose lateral aminiotrófica chega com esse diagnóstico, tá? Você tem 6 meses de vida, você tem 8 meses de vida, né? E você dá esse tratamento para o teu paciente, que ele possa viver dentro de 5 anos mais, 10 anos mais,
ou mesmo viver normal, me diz se você não vai querer, né, implementar esse tratamento. Sim, você vai tentar toda a possibilidade, né? Você está correndo risco de vida. Vai morrer mesmo, vai Sim. morrer. Esses pacientes vêm com diagnóstico de morte, gente. E tem muito médico bom que vai para esses lugares, Estados Unidos, Inglaterra, porque lá o eles doutor dão Abreu, opções né? A científicas. gente viu o doutor Abreu, coitado, né? Imagina a eminência do doutor Abreu. Ele não pode atuar no Brasil, ele tem que ir lá nos Estados Unidos fazer o trabalho dele. Exato, e eu estava lendo comentários assim das pessoas chamando ele de charlatão. É aí mesmo. É difícil trabalhar de um lugar assim, sei lá. É muito difícil, tá? Quando a tua satisfação é ver aquele teu paciente sair daquela crise de dor, daquela crise onde os fármacos mais fortes não aliviam a dor do teu paciente, o teu paciente não está dormindo, o teu paciente chora, grita de dor. E o médico de cabeceira, o médico que estava atendendo, falou assim, já não tem mais nada o que fazer, leva para casa, porque, né, não tem mais nada Só que remédio fazer. paliativo. E você vê o teu paciente sair de tudo isso aí e voltar a caminhar, voltar a comer, voltar a falar, sabe? Não tem dinheiro no mundo que pague. E vir te agradecer e falar assim, olha, foi Deus, foi Jesus, foi em quem você acreditar, né? E te dizer assim, foi Deus que te botou na minha vida. Graças, obrigado, graças. Isso, gente, não tem preço. Não tem preço, não tem dinheiro que pague isso. O teu paciente que estava na fila de espera em 7 anos para o transplante de um rim, e que fazia 7 anos que esse senhor não fazia xixi. Em 8 meses de tratamento, de terapia celular, de transplante de células madre, ele chegar no teu consultório e vir com o potinho de xixi na mão e vir mostrar para todo mundo que ele voltou a fazer xixi, que o rim dele está funcionando. Gente, isso aí não tem preço. Não tem preço no mundo que pode pagar essa satisfação. Um dos donos lá da Ford do Brasil, podre de rico, ele vem até aqui. Esclerose lateral amniotrófica, cadeira de rodas. Nosotros no podíamos, yo no entendía lo que él decía. Solo su señora podía entender lo que ele conseguia babosear, porque ele não conseguia mais falar. E que com 1 ano e 2 meses de tratamento, 3 transplantes de células madre autólogas dele mesmo, e um montão de tratamento aí, câmara hiperbárica, ozonoterapia, como que é aquele tratamento, um montão de tratamento aí que o doutor colocou nele. 1 ano e 2 meses. Ele tinha menos de 1 ano de vida, segundo o diagnóstico dos médicos lá do Brasil. E 1 ano e 2 meses, esse senhor estava falando, ele estava comendo sozinho. Ele tinha a mão dele toda atrofiada assim, ó, tudo assim para dentro. Cadeira de rodas. Ele não voltou a caminhar normalmente, ele voltou a caminhar com umas próteses nas pernas, né, com os auxiliares assim, mas ele voltou a comer com as próprias mãos. Ele voltou a falar com os filhos, com a esposa. E tá vivendo aí, faz mais de 4 anos. E a estimativa de vida dele era 8 meses, menos de 1 ano. Então é isso, gente. Não tem mais o que falar. É estranho, professora. Se funciona tão bem assim, por que não é comprovado cientificamente e aplicado? É o poder, né? É o poder, é a máfia, né? Não convém. O governo, os governantes, eles têm que gastar milhões, bilhões e trilhões de dólares em remédio, né? Para o paciente doente. Porque dentro desses trilhões de dólares, eles têm que desviar por menos uns quantos milhões, né? Todo mundo sabe isso.
A indústria farmacêutica é uma das indústrias mais poderosas do mundo. Então, essa tema da vacina da Covid não é a evidência pura disso? Como? Em relação à vacina, o que a senhora está falando? E a corrida, né, por las vacunas. Quanto sim. que tá a vacina aí? Eles botaram o preço que eles queriam, gente. Bilionário, me traz aqui 20 milhões de doses, me dá aqui 15 milhões de doses. Ó, todo mundo pegando, comprando, louco para comprar. Que é isso, gente? Uma vacina que levou não sei quanto tempo para sair. Uma vacina tem que ter, mínimo de 3 a 5 anos de estudo para poder sair uma vacina. A senhora é contra essas vacinas que estão sendo dadas agora? Eu não me ia vacinar. Como? Eu não vou me vacinar. Por que, professora? A senhora acha que tem efeito colateral que justifique não se vacinar? Sim, eu creio que tem muitos efeitos colaterais. Os efeitos só vão vir depois que todo mundo começar a se vacinar, né? Claro, os efeitos vão aparecer Eu não quero ser cobaia também, não. Aí já apareceu outra cepa, né? Aí já precisa de outra vacina. Vai lá vacinar de novo, né? Vai lá fabricar mais vacina, né? É um gasto, gente. O Paraguai aqui está endeudado, não sei até que ano, para poder comprar essas vacinas. A vacina vai chegar aqui a próxima semana. Mas você não acha que essas vacinas vão ajudar a resolver o problema, a evitar mortes das pessoas? Pode até ajudar, mas tem tanta coisa, outras coisas que podem ajudar a evitar a morte, evitar a infecção, a propagação. Você acha que aqui E nem eu falo para vocês, toda semana eu estou em contato com paciente de coronavírus, né? Eu, aqui meus filhos, todo o meu plantel ali da clínica, todas as enfermeiras, fisioterapeuta, todo mundo aí. A gente atende paciente com Covid, né? Toda semana, desde o ano, vai fazer um ano, desde março do ano passado. Nunca ninguém teve nenhuma dorzinha de garganta aí. E que tipo de prevenção que a senhora faz? Modulação, sistema imune, né? A fosfetanolamina, ozonioterapia, autohemoterapia, selênio, zinco, vitamina D, que é barata, é grátis, é só sair 15 minutinhos ali no sol todos os dias, você já tem a sua vitamina D que você precisa. E depois da contaminação, professora, a senhora tem usado algum tipo de tratamento? Eles falam que não existe tratamento, né? Insuflação de ozonioterapia auricular, para poder limpar todo o pulmão. Porque uma das sequelas que vemos nos pacientes, né, esse acúmulo de água nos pulmões, dificuldade respiratória, problema cardíaco, né, no paciente, que permanece aí mais de 6 meses depois dele ter se recuperado da infecção do Covid, né? Professora, a senhora defende o uso da ivermectina também? Eu uso ivermectina a cada 15 dias. Eu, meus filhos, minhas irmãs, meus parentes, todos. Nenhum de nós que coloca aquilo só, em total nós somos mais de 120 pessoas. Que eu falei. A senhora citou um exemplo aí desse milionário que fez o tratamento. A minha pergunta é a seguinte: uma pessoa pobre, sem recursos, tem condição de fazer esse tipo de tratamento? Aqui é baratíssimo. Quanto que custa uma insuflação de ozonioterapia? 150 mil guarani. Quanto que custa uma caixa de 10 comprimidos de ivermectina? 30 mil guarani. Se não tem para comprar, não tem problema. Vai lá na governação e retira de forma gratuita. Professor, mas eles falam tanto que essa ivermectina não tem assim, efeito nenhum como prevenção. Gozado isso, né? É uma polêmica isso aí, né? É uma polêmica, como é uma polêmica a ozonioterapia, como é uma polêmica o dióxido, né?
de cloro, como foi a polêmica de usar a hidroxicloroquina. Tudo é polêmico, né? Tudo é polêmico, né? Porque você não consegue comprovar nada, porque tudo isso aqui não tinha antes, é tudo novo, né? Então, o que a senhora pensa da observando, né, dia a dia com nossos pacientes, né? Acitromicina. Para que dar acitromicina para o paciente que nem tem sintomatologia? Para que é acitromicina? É para a bronconeumonia que ele pode vir a ter, né? Essa infecção, né? Então, e a senhora é a favor do uso da hidroxicloroquina também? A hidroxicloroquina também, a senhora acha que deve ser usada? Não tenho preferência de uso da hidroxicloroquina. Prefiro muito mais a ivermectina que a hidroxicloroquina. E a hidroxicloroquina tem efeitos colaterais. A ivermectina, muito pouco. E a azitromicina? A azitromicina é um antibiótico e, como todo antibiótico, tem os seus efeitos colaterais e as suas complicações. Então, é muita coisa que hay que poner na balança e hay que ser crítico, né? E entendido também na matéria para poder, né, decidir que é o que vas a usar, que é o que não vas a usar. Tudo isso. Aqui a ivermectina é dada de forma gratuita já na governação, tá? Se vocês quiserem, vão lá. Os alunos do 5º ano, do 6º ano da UP são que vão atender vocês ali, vão fazer a checagem, a ficha e vão dar a ivermectina de forma totalmente gratuita para toda a população. Faz meses. E Ciudad del Este tem o índice menor de infecção de coronavírus aqui em Paraguai. E é o único que adotou o uso da ivermectina como preventivo na infecção do coronavírus. Somente Ciudad del Este que adotou? O Paraguai, de modo geral, não? Não, só Ciudad del Este, de forma preventiva. Os outros, o protocolo de tratamento é ivermectina quando tá com Covid positivo, né? Quando você tem um diagnóstico já. Professor, tienes una materia reciente acá en el Brasil de un órgão de uma empresa de comunicação, CNN Brasil, que fala quanto à análise de estudos sobre ivermectina, com reconhecimento dos estudos com um grau de redução de casos graves em média de 80%. Olha a porcentagem, 80%. Isso é uma estatística, assim, fabulosa, né? Muito interessante. Assim acá estamos tomando. Beleza. Não tem efeito colateral. Toma sem medo. Eu tô tomando desde mês de abril do ano passado. Olha aqui, eu tô linda, maravilhosa. Olha, gente. Abri acá a matéria, só num trecho que vou aqui destacar. Os resultados da análise mostram uma redução do tempo até a eliminação do vírus, redução do tempo de hospitalização, uma taxa de recuperação clínica de 43% superior e taxas de sobrevivência de 83% maiores. Adoro! Coloca ali no grupo para compartilhar. Todo mundo tem que ler isso aí. Não, professor, eu acho interessante esse tipo de estudo, assim, mas tem que ver também, não entender o estudo como algo, assim, pronto e acabado. Tem que ver a qualidade desse estudo, né? A cientificidade desse estudo. Aí vou lá e buscar outros, né? Você tem que ter pelo menos uns 5 artigos científicos, né? Tudo mais ou menos dessa linha, para poder assumir uma postura. Aí você vai achar também mais 5 que vai dizer o contrário, né? Aí vai depender de você o que você vai aceitar como certo ou errado, o que você vai aceitar como bom ou mal. Isso vai ser o teu perfil, isso vai ser o teu diferencial, tá? A referência, né, professor, de la fonte de informação, questo que esta matéria tem sua fonte de informação em um estudo realizado pela Universidade de Liverpool.
Olha, né? Então, o autor é Dr. Andrew Hill. Uhum. E se eu tivesse tempo também, gente, para poder fazer isso, eu fazia um trabalho de investigação. Eu tenho quantos pacientes, né, que estão usando a ivermectina, paciente COVID positivo, paciente com familiares de COVID positivo e que usaram ivermectina e não se contagiaram, não se infectaram, ou se testaram positivo, não tinha nenhum síntoma, nada, não tinha nem dor de cabeça, nem dor de garganta. Qual que era o sintoma mais frequente desses pacientes assintomáticos? Anósmia, né? A perda de olfato e de gusto. Não tinha nem dor muscular, não tinha dor de cabeça, não tinha nada. A maioria é assim, né? Então, se eu tivesse tempo e alguém que me ajudasse, né, a fazer todo esse trabalho, eu queria publicar alguma coisa. Só que daí a gente tem que ter tempo, né, de levantar dados. Eu preciso de alguém para me ajudar a fazer isso. Interessante, hein? Super interessante. Ô, prof. Oi. Só aproveitando a sua matéria aí que está falando sobre proteína, eu tenho uma dúvida aqui, só mudando um pouco o assunto aqui, sobre amiloidose transferritina. É uma proteína que é sintetizada pelo fígado como se fosse o produto dele, das suas reações metabólicas. E tem por si, sua particularidade, ela se depositar em cima dos nervos periféricos. Por que esse produto exclusivamente logo em cima desses nervos periféricos, impedindo ali ou então diminuindo ali a intensidade do impulso nervoso? Por que isso ocorre? E também... Aí que ver a característica, né, desse produto que você está falando, desse péptido, né? O produto da epsidina, é? Produto Não. da epsidina? Não. A proteína chama amiloidose. E é um produto do quê? Olha, normalmente está falando que essa proteína ela é sintetizada com maior frequência no fígado, em torno no hígado. E ela é uma proteína de fase aguda. Não, creio que não. Creio que ela vai, com o tempo, ela vai, à medida com os anos assim, ela vai se depositando. E ela tem um fator, e ela se vem através de um fator de mutação gênica. Sabe? Aí, especificamente, ela, como função dela, ela vai se depositando em cima desses nervos periféricos. Então, hay que ver ahí la afinidad, ¿verdad? Afinidad por quién ella tiene, quién lo que ella reconoce ahí de esos fosfolípidos de membrana, de los nervios periféricos, que ellos tenían unos fosfolípidos bem señalizadores, né? Os glucolípidos, né? Os cerebrócidos, os gangliócidos, que atuavam como antígenos, né? E moléculas receptoras, que fazem que essa proteína se fixe ali, né? Que se una ali, ela tem uma afinidade, então, por esses glucocomplexos e fosfolípidos de membrana. Aí, certo, vai formando tipo uma placa, né? Vai formando uma placa e vai debilitando esse impulso nervoso, né? Que é o problema da maioria dessas doenças degenerativas, né, das fibras nervosas, que nem é a esclerose múltipla, a fibromialgia, a esclerose lateral aminiotrófica, né? Então, isso aí poderia ser uma causa dessas doenças, né? Será que o nosso sistema imunológico, como macrófagos, eles poderiam reconhecer e fagocitá-la, essa proteína, e não ficar ali em cima? A gente pode estudar isso. Não tenho conhecimento disso agora para te responder, mas a gente pode investigar, dar uma olhada, né? Uma investigação para saber, né? Então, olha só, ativação de macrófagos a esse nível, né? A gente pode fazer. Pode. Aí tinha que saber se eles vão poder reconhecer essas proteínas para fazer a retirada delas dali, fazer a regressão dessas proteínas, né? Dessas placas. É porque até o momento, pelo que eu estava vendo
no estudo, é como se fosse essa proteína, ela tá lá, se deposita ali, e o corpo não reconhece se ela está fazendo bem ou mal. Aí vem o que é a polineuropatia. É neuropatia periférica, isso mesmo. Isso. Ela sofre tanto sensivelmente quanto motora. Mas aí, como está nessa parte sensível motora, assim eu penso, né? Assim, como é que o sistema imune vai entender? Isso aí não está ocorrendo. Claro. Para identificar, essa proteína está fazendo mal, vamos eliminar ela. Sim. Aí hay que ver, né, que características tiene esa proteína y si el macrófago tiene la capacidad de reconocer essa proteína ou se existe algum anticorpo que pode marcar essa proteína e que tipo de células que pode reconhecer essa marcação para poder eliminar dali, né? A gente tem muitas células que atuam como macrófago, né? Os natural killers, né? A célula CD34, CD54, CD72, né? A gente tem muita célula que atua dessa maneira. Bueno, chicos, vamos terminar aqui que depois eu tenho aula ainda. Algo interessante sobre hemoglobina. Um porcentaje interessante, 3 a 5% de nossa hemoglobina do adulto, aquela hemoglobina 1, ela se liga à glucosa, ela passa por um processo de glucosilação. E ela se transforma nisso aqui, hemoglobina glicada, que tem uma vida média, né, da vida média da hemoglobina, a vida média da hemácia, né, 90 a 120 dias, aí 3 a 4 meses. A capacidade da hemoglobina A para reaccionar com a glucosa circulante, formando a hemoglobina glicosilada, é um processo lento e proporcional à glucosa existente nesse meio, nesse plasma. Aquele paciente que está com problema no metabolismo dos glúcidos, a glucosa sempre por encima de 100. Uma glucosa por encima de 126 vai ter um porcentaje maior de hemoglobina glicosilada que uma pessoa que tem metabolismo normal da glucosa. Então, você vai induzir essa glucosilação não enzimática dos aminoácidos da cadena beta da hemoglobina A1 e vai estar aumentada em quem? Em los pacientes pré-diabéticos e diabéticos. Então, isso se encontrou, se estudou e se encontrou, ¿verdad? La fracción, ou seja, dessa cadena beta de aminoácidos que está ligada com a glucosa, recebeu o nome de A1C, a fracción denominada hemoglobina A1C. Es la única que representa una glucosilación irreversible, porque también es llamada estable y refleja una cifra de glicemia media de 4 a 8 semanas prévias a sua determinação. Aí eles fizeram já vários fatores, medições, promédios, aí eles chegaram nesse valor aqui. Que pacientes que têm uma glicemia média entre 80 a 120 miligramas por cada decilitro de sangue, teriam uma hemoglobina glicosilada entre 5 a 6%. O normal é 3 a 5. Aqui você já não tem uma glicemia normal, né? Uma glicemia já por em cima de 100. Já passou dos 5%. Uma glicemia média entre 120 a 150, que já seria aqui diagnóstico de diabetes mellitus, né? Porque um valor superior ou igual a 126 é um dos critérios de diagnóstico. Já era 6 a 7% da hemoglobina desse paciente está ligada à glucosa.
E o que está falando aqui? Que ela é muito estável, então ela se transforma num parâmetro fidedigno de conhecer o metabolismo de glucosa de nossos pacientes. Por isso, é muito utilizado esta hemoglobina glicosilada dentro dos critérios de diagnóstico de diabetes mellitus, desde a Associação de Diabetologia Americana e todas as associações de diabetologia latino-americana. Hemoglobina glicada igual ou superior a 6,5% entra dentro do diagnóstico de diabetes mellitus. Aí, hoje em dia, para você fazer o diagnóstico de diabetes mellitus, você precisa de 2. Aqui tem 4 parâmetros, hemoglobina glicada, glicemia in adjunas, a prova de tolerância oral à glucosa, a glucemia ao azar em qualquer hora do dia. Você tem 4 parâmetros aqui. Você precisa ter 2 confirmados, 2 diferentes, confirmados, para poder dizer que teu paciente tem diabetes mellitus. Se teu paciente está dentro desse rango aqui, 5,7 a 6,4 de hemoglobina glicada, não chegou a 6,5, 6,4. Isso aqui é um parâmetro para pré-diabetes. Para aquele paciente que está com pré-diabetes, aquele paciente que está com síndrome metabólico, aquele paciente que está com resistência à insulina, mas ainda não é diabético. Então, é um uso mais que a gente pode dar para a hemoglobina, tá? Não é só para diagnosticar anemia. Para diagnosticar e para fazer seguimento de los pacientes com diabetes mellitus, pré-diabéticos e resistência à la acción de la insulina. Todos aqueles pacientes que têm problema em seu metabolismo de carboidratos. Isso aqui a gente vai falar mais em bioquímica clínica, tá? A gente vai analisar cada um disso aqui e vamos falar cada uma dessas provas, como é que é feita, como é que é lida, como é que vem no laudo, tá? Aqui eu coloquei só para a gente ter uma ideia de como essa hemoglobina glicada é usada no diagnóstico da diabetes mellitus. Recomendações para sua medição. Paciente maior de 45 anos, cada vez que vai fazer seu chequeio rutinário anual, vamos pedir hemoglobina glicada. Está indicado. Qualquer idade de pessoa com um IMC maior ou superior a 25. Paciente com sobrepesos e obesos. Hemoglobina glicada. Resistência à ação da insulina, né? Tecido adiposo. Paciente com sedentarismo, pacientes familiares de primeiro grau com diabetes, antecedentes patológicos personal de diabetes gestacional, no caso das mulheres. Mulher com síndrome de ovário poliquístico, esse aqui dá resistência à insulina também. Isso aqui dá excesso de cortisol, tá? E esse síndrome de ovário poliquístico, as mulheres sofrem de hipercortisolismo, e a gente já falou aqui que o corticoide é um hormônio hiperglicemiante. Por quê? Porque ele vai ativar enzimas no fígado que vai começar a liberar glucosa do glucogênio. Pacientes com glucose alterada em adjuna. O que é o paciente com glucose alterada em adjuna? Aquele paciente que saiu 101, 102, 104, 110, 112... Esse é um paciente com glucose alterada em jejum. A todo paciente com hipertensão arterial, triglicéridos superior a 250 mg decilitro, um HDL inferior a 35 mg decilitro, pede a hemoglobina glicada. Vai prevenindo que esse teu paciente pode entrar em uma pré-diabetes ou uma diabetes. Prevenção. A todos os pacientes com antecedentes familiares ou personais de enfermedades
cardiovasculares. Tá? Pedir assim, vocês têm que escrever assim na folha de pedido, ó. HbA1c. Hemoglobina glicada o glicosilada, a mesma coisa. E bueno, e aqui nos habla a mioglobina, que já falamos no começo, né, das suas características, como ela está formada por uma globina, e que ela tem 153 aminoácidos. Ela é diferente da hemoglobina pela sua estrutura, pela sua localização e pela sua função, né? Sempre recordar muito bem isso, tá? Nosotros podemos dosar también la mioglobina. Ella es un marcador de lesión muscular para diagnosticar trastornos en los que puede existir lesión muscular grave, como las distrofias musculares. Cuando tu paciente toma algún medicamento que puede causar rabdomiólisis, como las estatinas, o cuando tu paciente tiene una patología muscular grave que puede cursar con rabdomiólisis, pedir mioglobina. Então, está fazendo destruição de fibras musculares, lesão de fibras musculares, essa mioglobina tinha que estar lá dentro, né, da fibra muscular. O que vai acontecer quando tem isso aqui? Ela vai sair. Ela vai ser liberada no plasma sanguíneo. Paciente com infarto agudo do miocárdio vai ser liberado no plasma e eu posso detectar valores aumentados no plasma sanguíneo do meu paciente. Essa mioglobina tinha que estar lá dentro do músculo e não fora, né? Tinha que estar no músculo esquelético, muscular, cardíaco, né? Aí, o que eu vou achar ali? Eu vou achar um valor aumentado. A mioglobina, ela era muito utilizada nos pacientes com infarto agudo do miocárdio, né? Hoje em dia é mais utilizado para o monitoreio do paciente, né? Não naquela primeira chegada, naquela primeira atenção primária do paciente ali na urgência, porque ela demora para poder aparecer, ela demora um pouquinho, né? Então, mas daí ela é mais usada para acompanhar o paciente já quando ele está internado, hospitalizado, se recuperando, tá bom? E aí as referências bibliográficas para vocês, chicos, para vocês estudarem, para vocês fazerem as suas leituras. A gente já falou, procurar anemia da inflamação, né? Procurar algum artigo científico sobre epsidina, né? Tem muita coisa aqui que vocês têm que ampliar o conhecimento de vocês, né? Vocês têm que procurar informação. Graças, já estamos todos com fome, verdade? Hambre. Vamos quedar por acá? Vamos ficar.